Fala aí, torcedor do Palmeiras, estou trazendo aí os comentaristas Paulo Massini falando do Verdão, o Palmeiras que tem um embate aí, um duelo pela Copa do Brasil diante do Ceará, e depois no final de semana também analisando aí o Palmeiras sobre o Flamengo, um embate aí entre grandes clubes se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro aí, o Palmeiras brigando aí para se manter na liderança do Brasileirão e o Flamengo tentando se aproximar do Palmeiras. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora reagir aí ao nosso vídeo de hoje. Para falar do Palmeiras. E quando a gente fala do Palmeiras, a gente aqui tem uma obrigação, que é campeão! É campeão! Vamos ouvir o que disse Luigi do Palmeiras, sobre o Palmeiras que vai enfrentar o Ceará, mas já com uma situação boa, venceu fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Eu fico feliz, quando estou em campo ali eu procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição aí para quando chegar a oportunidade eu dar meu melhor. Cara, a fome de jogo eu tenho muita, então sempre que estou em campo eu gosto. Começo com a comissão ali, sempre me deixa solto ali quando eu entro em campo, sempre me deixa à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Sobre o Palmeiras e Ceará, vai ser um jogo muito aguerrido, ambas equipes muito fortes, vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Muito bem, tá aí o Luigi falando, vai jogar o Luigi nesse não time titular do Palmeiras, reveza todo mundo, ele vai pro jogo. Quinta-feira ainda é muito cedo pra gente falar. Não, mas tá falando hoje e tal. Muito cedo pra falar de time pro jogo de quinta-feira. Tem algumas pistas, né? Veiga, Felipe Anderson, Marcos Rocha e o Vitor Roque devem estar em campo. É possível que volte o Bruno Fux, não se sabe qual é a condição do Murilo, se ele já está apto a fazer sequência de jogos assim inteiras, né? É possível que você tenha uma zaga com Fux e Murilo, Marcos Rocha na direita, Vanderlan do lado esquerdo, e o Aníbal vai voltar pro Martínez descansar. Eu tenho uma dúvida se ele dá ritmo pro Evangelista ou se ele mantém o Rios, que está suspenso contra o Flamengo, ou põe o Rios 60 minutos e depois deixa o Evangelista entrar no final do primeiro tempo. Tem uma preocupação enorme da torcida do Palmeiras com relação ao Paulinho, que ele jogou, a programação era 35, aumentou a carga para 60, ele jogou contra o São Paulo e sumiu. Não foi mais relacionado. Bom ponto, né? Porque ele jogou bem. Parecia desenvolto, mas não foi dentro do escalonamento é estranho zerar de novo, né? Ele está no nível 4 de recuperação, que é liberado para jogar, mas com controle de carga. Porque, eu vou repetir, ele teve um problema na perna, essa fratura por estresse foi gerada por uma inflamação, e essa inflamação não pode, o Palmeiras não pode, o Paulinho não pode deixá-la voltar, porque aí pode fraturar de novo o osso, né? Com o osso é diferente, tem que ter controle de carga e também uma preocupação com a questão física. No Palmeiras, a informação que chega estamos todos tranquilos com relação ao Paulinho, está dentro do esperado. Essa é a informação que vem. Agora, o controle de carga, quando você aumenta, isso ninguém me disse, mas é simples de entender. A programação era 35 minutos, seguiu a programação. Passou para 60, sumiu, sentiu. Alguma coisa. Tá na cara, tá na cara. Entendeu? Senão, ia aumentando. Senão, ia aumentando. Aí vai ter que dar um passo para trás. E o passo para trás foi dado. Descanso, repouso. E agora, provavelmente, ele vai jogar alguns minutos contra o Ceará e contra o Flamengo. Tá sendo feito assim com o Paulinho. Vai, testa, volta, dá um passo para trás, dá um passo para frente, anda, para que ele esteja 100% no Mundial. Uma coisa que eu queria só entender, se o Massa pudesse me ajudar, por que tia Leila está ao contrário de todos os times, todos os clubes estão de um lado e a tia está do outro nesse negócio da CBF? Não está muito claro isso, né? Não está. Para mim... Tô tentando entender, tá muito estranho isso. Nem comparecer, ela tá comparecendo às reuniões. Reuniões, né? Aí tá apoiando o presidente da Federação de Roraima, né, que deve ser candidato. Não, teve a reunião que os clubes se reuniram lá para fazer as reivindicações que eles querem, sobre o calendário e tal. Foram 38 clubes, entre Série A e Série B, 2 não foram, Palmeiras e Remo. Veja, eu não sei, essas questões, eu estava até conversando com o pessoal dos meus apoiadores aqui, do canal, essa questão política da CBF,
ela precisa de um pouco de cautela antes que eu saia aqui falando coisas a respeito de posição de um e de outro. Por quê? Porque ficou claro para mim que ela vai apoiar o presidente da Federação do Acre diante de propostas que o Palmeiras tem feito. Não é de hoje, né? Lembrem-se que o Palmeiras tentou diminuir o estadual. Tentou mudar o regulamento estadual. Não conseguiu. Certo? Pelo que ele falou, não vai ser ele que vai fazer isso, porque ele é a favor dos estaduais. Tá? Ele quem? O que o Palmeiras deixou claro para ele é o que o Palmeiras quer para apoiá-lo. Mais protagonismo dos clubes, calendário com redução dos estaduais e fair play financeiro. Então, essas foram mas as isso estava nos clubes. Esse negócio com os Então, clubes. por quê? Isso ele deixou. Isso é o entrevista Palmeiras dela no Globoesporte.com. Palavras dela, aspas dela. É como certo? se ela tivesse já passado o recado para apoio, mas aí quando os clubes outros todos se reuniram, ela não Isso eu não sei por quê. Eu não tenho informação por que ela não foi. Não se posicionou nesse... Esse grupo fez. Quando a Leila Pereira fala na matéria do GE, mais protagonismo para os clubes, criação da liga, ela coloca isso claramente. Tem sido essa a postura dela. O que tem sido, até por isso que é estranho essa posição dela de não estar aí alinhado com os outros. O que vai acontecer é que os outros vão acabar votando, vai ser candidato único no Chalde, e aí, sei lá, né? Mas se eles fizeram uma coisa, ó, a liga tá criada, vamos pra briga. Seja qual for jurídica tal, tudo bem que a FIFA só atende a CBF fala, ó, tudo que você precisa aqui de FIFA é comigo, viu? Tem que passar, a CBF vai estar muito grande nessa briga. Sabe como se resolve isso? Como? A liga paga a CBF para ela não encher o saco. É simples. É simples. Mas a forma que o sujeito tem de perder protagonismo, qual é? Dinheiro. Mas é que simples. sempre fala, né? Cuida das seleções. Então. Entendeu? Que dentro de uma hierarquia, tudo que a liga vai fazer, ela vai precisar ser do tipo. Quando vem o transfer ban da FIFA, não vem pro clube. Eu sei. Ela bate na CBF, o transfer ban bate na federação. Então, só quer o dinheiro limpo, ela não quer cuidar de nada. Então, mas quando você pensa na liga, ela é um objeto jurídico, um CNPJ diferente, que vai trabalhar ao lado da CBF. A Premier League trabalha ao lado da Federação Inglesa. Não é diferente. Tem coisas que a Federação Inglesa não se mete. E tem coisas que a Liga não se mete na Federação Inglesa. Por exemplo, a seleção não se metem, certo? Mas eles caminham juntos. Nesse modelo de organização, eles caminham juntos. Para o Chalde ficar sussa, ele vai ter que receber um quinhão do que a Liga arrecada. Certo? Ele não, a entidade, a instituição. Certo? E aí, só para deixar claro, ele também, porque ele vai ter salário, entendeu? Então, assim, se a Liga se organiza e fala, olha, é isso aqui que nós temos, queremos organizar os campeonatos, arbitragem, tá tudo com a gente, certo? O que o Chalde vai dizer? Beleza, tá feito. A gente topa, eu cuido da seleção brasileira, eu cuido do desenvolvimento do futebol no Brasil, Série C, Série D, né? E vocês me repassam X. Aí é que tá a parada. Agora, pergunta para a Liga quais os planos dela para arbitragem, por exemplo. Eu vou falar para vocês. Eu tenho perguntado. Olha, uma das coisas boas de estar no Finanças do Esporte, que é toda sexta-feira de manhã lá na outro CNPJ, é que eu tenho aprendido muito com o Rodrigo Matos, com o PVC, com o Igor Siqueira, que são caras que estão diretamente ligados a essas questões políticas e organização financeira e tal. O que fica claro, eu tenho conversado com várias pessoas, tanto da Liga Forte como da Libra, conversei bastante lá atrás, faz tempo que eu não falo com eles, mas a pergunta é assim, ó, você está no telefone com o cara, pega o telefone aí, pergunta para mim, Liga, como é que vai ser arbitrar? Eu perguntei, papo vai, papo vem, dinheiro, organização, autarquia e tal, a pergunta é essa, como vai ser arbitragem? Como vai ser arbitragem? Veja bem. Quando entra o veja bem e o que o cara precisa pensar para responder, a resposta é essa, não temos nada. Esse documento, não tem nada. Essa reivindicação desses 38 clubes tem arbitragem. Claro. Solicito arbitragem profissional. Sim, aquele o Palmeiras também quer isso. Eu só não entendo por que ela não está junto desse no front, né? Ainda sobre o Palmeiras em campo, desculpa interromper. Pode falar. Muita gente aqui mandando. O Luca é melhor que o Luigi. O Luca manda aqui. O Luigi é melhor que o Flaco Lopes. Aí o outro mandou. O Evangelista é melhor que o Rios.
sobre o elenco do Palmeiras. E, olha, tá Mas eu vendo? já mandei parar isso aqui, não sei Então, por mas que quando não tem para. um elenco muito forte, É isso. essa discussão vira quase questão de gosto. É isso. Exato. Eu É aí que prefiro eu o ia chegar. canhoto o Maurício, ou o cara fala, eu prefiro o canhoto o Rafael Veiga. Então, Os dois não estão errados. mas é a cabeça do time titular, que não tem. Isso Não vai ter. Não vai vai ter. mudar, Vai ter. não vai ter. Não é isso? Tá? Não vai é a ter. cabeça do time titular? Não, esse aqui tem que jogar porque ele é melhor A questão pra mim, projetando domingo, é como o Flamengo vai... O Palmeiras a gente sabe, mais ou menos, como vai fazer. Vai revezar, quem não jogou no final de semana talvez comece. Então, o Flamengo tem muitos problemas. Sim. Se ele vai arriscar tudo, contra o Botafogo já ganhou o primeiro jogo. E vai guardar jogadores preciosos pro domingo. Ou se ele vai usar alguns. A impressão é que o Felipe Luiz vai arriscar. Só que ele já arriscou contra o Central Córdoba uma vez. Não, vai Deu bem estar agora errado. no Botafogo. Mas quanto foi o jogo? 1-0. Maracanã e tudo mais. Dá pra Mas passou empatar. do Corinthians. É. Né? Se tivesse uma final de Libertadores desse elenco do Palmeiras, qual o jogador que você fala assim, é esse mais 10? Palmeiras? Só... Essa é uma boa pergunta, Seria Marcelo. o Estevão, mas... Então, Estevão, certo? É. Esse é o único que é aquele que não tem discussão. Não, Gustavo Gomes não tem E o discussão. Mas o ele Everton ficou ficando não tem no banco, discussão. não ficou? Mas Piquerez. isso não por questões técnicas. Piquerez. Piquerez não tem discussão. Não tem discussão. Paulinho não tem discussão. Não, mas tem, porque ele não tem tá que tão ele tá bem. jogando. Não tá jogando, mas Não, é isso que eu tô falando. Hoje, tecnicamente a diferença que ele faz pro time é muito grande, cara. Na minha visão, Giai não tem discussão. então, mas sempre teve agora, recente. Ok. É isso que eu tô dizendo. Daqueles que não podem nem começar, o Marcos Rocha até um tempo atrás era imprescindível. É que ele teve a lesão. Ainda, ele é Então, muito importante. Mas é que o Giai chegou e tomou conta da posição. mas a minha pergunta é aquele cara que você fala assim, ó, pode ter 1 milhão perto dele bem, que esse daqui, eu acho que é o Estevão. O Pra restante... mim são 3. O Everton, o Gomes e o não, é Estevão. que o Everton... E o Vitor Roque? Ainda não, né? Então, esse é o ponto, entendeu? Nesse patamar que o Vessa tá Pra não ter discussão. Não, então é Eu por acho que o começo. Piquerez também tem bastante diferença em relação ao reserva. Sim, sim. Mas... Também acho. Mas... E se virar. o motorzinho lá, Facundo? Não, isso é complemento Ah, ao time. Aí você tem, Mas não Maurício. joga todo tem- jogo, não é tem isso? outro joga, mas é pra não ter discussão. A diferença quando sai o Facundo e entra outro, a diferença não é grande, entendeu? Agora, quando sai o Piquerez, quando sai o Everton, aí E o Estevão, você vê que é Estevão- muito diferente, esses três. aí é uma vai. diferença grande, né, para se colocar. Existe dentro do Palmeiras uma pergunta que não tem resposta ainda, é se ainda, depois da parada da janela, depois do Mundial, que ainda tem janela depois do Mundial, né? Não é só antes. Se vai vir alguém para a vaga do Estevão. Olha aí. Aí. Tem, Eu acho hoje que não, tá? Porque em tese o Facundo foi contratado para jogar daquele lado, para ser o reserva do Estevão. E o Palmeiras quer muito avaliar como vai voltar o Bruno Rodrigues, que é um jogador de lado de campo, um jogador importante que sofreu lesões graves no joelho e talvez seja relacionado para o jogo contra o Sporting Cristal. Fora isso, antes da Copa do Mundo de Clubes não vai ser ninguém negociado, tá? Só depois, se de fato, candidatos, além do Estevão que já foi, Rios, e tem um olhar aí forte do mercado para o Piquerez, tá? Então é possível que depois do Campeonato Mundial, o Palmeiras tenha que ir ao mercado para repor saídas, é possível que isso aconteça. Se você fosse o Felipe Luiz, você fazia o quê contra o Botafogo, Vessa? cara. Pensando no final de semana contra quem que é? Palmeiras. Por isso que eu tô falando. Esse é o negócio. Só isso. O Allianz Parque. Só isso. Só isso. O tal do sinal amarelo, verde, Meu. eu só iria tiraria completamente, até os amarelos. Eu só iria quem fosse muito jovem, tivesse muito, muito bem, muito bem. Eu faria o seguinte, você vai jogar domingo, não joga hoje. Pois é. Então tá. Os caras aí, ó. Partindo aí. Eu vou jogar o Juninho, Varela, né? Pô, você E tem no Palmeiras também, hein? Faria isso no Não, mas Palmeiras o Palmeiras. também. Então, mas a diferença é É que que o a Palmeiras. gestão já- Tá claro, exato. O Palmeiras, Você tem- no final de semana, ele já revezou. Você- O Flamengo exato. já usou Exato. contra a LDU e contra o Botafogo. Já estourou mais um, que é o De La Cruz. Já não, então, o Flamengo já não tem, com certeza. O Pulgar e o De La Cruz, só isso. Por exemplo, no Palmeiras, eu não jogaria. Meu time para enfrentar o Ceará seria o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan. Ele não vai fazer isso. Tá, O Mikael tudo está certo. voltando. Tá. Então vai, Bruno Fux e Murilo e o Vanderlan. No meio campo, Aníbal, Rios, que está suspenso,
e o Maurício, que está voltando, precisa de ritmo, certo? No ataque, Flaquito e Vitor Roque. A minha dúvida É o é, e terceiro. na direita, eu escalaria o Felipe Anderson na vaga de Estevam. Lembrando que o Palmeiras terá quase 24 horas a menos de preparação do que o Eu Flamengo. acho que o Abel leva muito isso em consideração. Vai levar. Por isso o revezamento vai ser Vai total. levar, maior ainda. Quando o Mas Ceará quando você espera. tem 1-0 fora, Ah, sim, você claro. imagina se é 1-0 invertido em casa. Aí não dá. Aí seria um dá. negócio. Complicado. Aí, Mas é Ceará e não é Botafogo Vou insistir. do Paraíba. por isso. Vou insistir. É mais o difícil, Flamengo... eu correria mais risco. Certo. Palmeiras Porque é eu mole. acho que se não recortem, sejam honestos, se caso aconteça uma vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, 7 pontos, cara, são 2 rodadas. Você pode meu se velho. dar o luxo de 3. perder. 2 você não passou, você nem chegou. Sim. 3. 3, Precisa de 3 rodadas. Você se dá o luxo de rifar o jogo contra o Flamengo no segundo turno. Sim, mas o Flamengo não pode rifar, nem esse. O Palmeiras é fácil, até eu escalo. que Quero saber está o Flamengo. uma escolha errada nas mãos de um difícil, né? técnico, deixaram na mão dele, que foi o jogo contra o Central Córdoba, desencadeou tudo isso aí que a gente tá vendo. Até por isso Pois é. para ele é mais difícil decidir mesmo com tantas ausências, né? Ah, é, porque tá... É, tem o- porque... Né? Mas É convenhamos, uma- os venezuelanos da Liberta tá resolvido, certo? Eu acho que tá. Eu também acho que É, o jogo mas mais isso é importante- depois. É assim, né? O jogo O mais foco é o final de importante do semana. Flamengo é o do É, domingo. esse Precisa é fazer claro. 2 a 0, né? Embora ele precise se classificar nas 1 a duas. 0 já vai em segundo. 1-0 bastou. Segundo ou primeiro? Não, o Libertadores tem que fazer 2 gols. Tem que fazer 2 gols pra ficar em primeiro. Não é isso? Ah, pra ficar em primeiro. É. Então, mas aí é Não, depende. Já fez os 2 gols contra o... Pera aí. Vou ver aqui. uma vitória simples, eu acho. História simples. É isso, é simples. Mas aí Pra é o classificar seguinte. em primeiro, É. isso. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Estranho. É porque ele é que tá contando que o Central Córdoba vai perder Da a LDU em LDU. Quito. Mas daí a LDU pode ir a 11 com qual saldo? Então Tá 11-8. 11-8. Ele tem que fazer a vitória pra ir a 11. Beleza. E aí o Central depende ele é da LDU. Se ele empatar, o Central é primeiro. Não depende dele pra ser primeiro. Por isso que Certo. 1-0 basta pra classificar. Ah, isso. Não, pra classificar, essa que Isso. era a minha dúvida. a chance dele ser primeiro é a LDU vencer o Isso. Central Córdoba em Quito, todo mundo empatar em pontos e ele levar no Ele saldo. tem um né? saldo melhor, é isso aí. Mas se a LDU me enfiar 3 a 0, ele vai em segundo. Ele vai Aí, só isso. tem um de diferença de saldo. Aí, Aí sim. depende de quanto que ele fizer. e quanto Aí o ele vai fizer. precisar de mais. Pra ele ser primeiro, com quase que garantido, ele teria que enfiar uns 4, 5. É, porque a LDU time não vai fazer isso venezuelano. nos argentinos. É Não isso. vai. Enrolaram e não falaram o time do Flamengo. Eu Falaram sei, é o quê? difícil mesmo. É difícil você pensar o que o Flamengo tem que fazer. Eu pensaria domingo, gente. Eu boto Eu também, da ou Paraíba amanhã, em ou casa eu também. com 1-0 na ida, gente. Eu... E vou dizer mais, o também. empate contra o do Flamengo Eu também, ótimo mas quando é o resultado. São Diante da Paulo, circunstância. não, né? É, então, tá vendo? Mas eu acho diferente. Eu O jogo é no também. Maracanã, não nos aflitos. Não, eu entendo, mas a competição, né? É. É a mesma. E vou dizer mais, o 2, 3 o vitória. empate pro Flamengo é um bom resultado. Contra o Botafogo da Contra o Paraíba. Palmeiras. Palmeiras. Com o Botafogo é Pela- suficiente. pelas circunstâncias. Contra o Botafogo, contra o Palmeiras é bom. Pela Empata fora de circunstância. casa. Pela circunstância. Olha, não fala muito não. Se chegar faltando 10 minutos, tá 0 a 0, Que é bom 10, botar até mais um menos. volante Até lá. menos. Até O Palmeiras também acha que é bom? Eu acho. Tem 7 pontos de diferença. Não, eu sei. Não, Não, quatro. 4. Tem 4. Vai ficar 4. Tá bom. Não, pra você arriscar ficar 1 ou É. garante Não, 4? claro. Não, então, Aí é a uma circunstância do mentalidade jogo. mais Eu sei pragmática. disso. Ah, mas- esquece. Mas ao mesmo tempo. Se tiver faltando 10 minutos, a bola vai pro Flamengo. A circunstância, exatamente. Circunstância, Flamengo mutilado. Era a hora Uma do Palmeiras boa chance. virar- O Palmeiras precisa ganhar um jogo no Allianz Parque grande. grande. Isso é verdade, é fato, mas isso não entra lá dentro na avaliação. Certo. Uma coisa eu tenho Ó. certeza. Eles não queriam se enfrentar no final de semana. Não era a hora por eles. Os dois não iam querer se enfrentar no final de semana. Ah, mas Muito vai bem. se enfrentar com... Então é isso aí, torcida. Vocês viram aí os comentários falando do Verdão, né? O Paulo Massini analisando o Palmeiras, o revezamento que deve ter no jogo contra o Ceará. Tem a volta do Mikael, o zagueiro Mikael, retornando de lesão. Já está à disposição de Abel Ferreira. Tem também aí o Palmeiras com Vitor Roque. O Paulinho pode jogar alguns minutos. O Paulinho fazendo um cronograma especial para não ficar aí lesionado, né? Ele já vem de uma lesão muito séria. Então o Palmeiras preparando os jogadores e fazendo aquele rodízio, né? Será que o Estevão será titular? Será que o Estevão entrará apenas no segundo tempo? É uma incógnita a escalação do Palmeiras, independente de quem seja titular. É um grande time, um grande elenco, o Verdão aí cada vez mais forte. E eu acho que esse elenco do Palmeiras aí em 2025 é mais forte do que o elenco dos anos anteriores, tá? Na minha opinião, esse elenco do Palmeiras está completo. Tanto os titulares quanto os reservas. Quem fica no banco, qualquer time no Brasil é titular. Então o Palmeiras tem um elenco muito grande, um elenco muito qualificado e ao meu ver é o melhor elenco
do futebol brasileiro, beleza? Deixa aqui a sua opinião, se concorda, seu comentário. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo. Avante palestra aí, avante Palmeiras.